Bom, gente, eu vou falar um assunto aqui. Para quem já lida com isso, planta, cultiva, sempre está calculando a metragem, né? Não tem nenhuma dúvida. Mas às vezes a pessoa é iniciante, quer começar, ou vai comprar uma propriedade, é a questão do hectares e alqueires, né? Então, essa diferença que tem. Então, hectares e alqueires são coisas diferentes, né? Às vezes o pessoal usa, você sempre usa esse termo, muita gente confunde a mesma coisa. Não, são diferentes. A diferença é a metragem, né? Então ela é assim, 1 hectares tem 10.000 metros, 10.000 metros quadrados. Seria, se for um quadrado, seria um 100 por 100, né? Um alqueires tem 24.200, só que são alqueires conhecidos, a apelidade um alqueires paulista, digamos assim, né? Então, se fosse 100 por 200, daria 20.000, seria mais 4.200 metros. Agora, tem uma diferença, né? Quando se fala em alqueires, o hectares, nacionalmente, de ponta de sul ao norte, né? 1 hectare sempre tem 10.000 metros. Agora, quando fala alqueires, né? Muita gente conhece como alqueirão goiano, alqueires goiano, alqueires mineiro, né? Então, tem alguns apelidos desse tipo. Mas assim, eu particularmente chamo de alqueirão, porque ele é exatamente o dobro, né? Então, em vez de ser 24.200, ele é 48.400, né? Então, isso aí numa região, não é toda essa região de Minas, mas alguma região de Minas, Goiás, alguma parte de Tocantins, o pessoal utiliza, que Tocantins antes pertencia a Goiás, né? Utiliza essa metragem alqueirão, às vezes na região norte, né? Então, tem quando fala, só que eles não falam alqueirão, falam alqueires normal, que para eles é normal, né? Então, tem que tomar cuidado, dependendo da região, é o dobro do tamanho, né? Por exemplo, o Goiás. Agora vamos esclarecer mais um detalhezinho, né? Às vezes as pessoas procuram informações de plantio, né? Então, como fazer a calagem, passar calcário, adubação, micronutriente e assim vai, né? Adubação tanto mineral, tanto orgânico, né? E muitas vezes você pode optar em ver vídeo assim de uma pessoa que você confie, né? Que tenha conhecimento, a prática, e você assiste vídeo daquela pessoa. Então você tem que confiar no que a pessoa está falando. Ou se você não tem nenhum base assim para ter um canal de alguém, né? No caso seria um canal na internet que possa passar, ou particularmente alguém tirar dicas verbalmente, né? Então você fala, não, eu quero ver recomendações oficiais. Então, quando se pesquisa recomendações oficiais, normalmente, né, escola de agronomia, essas entidades, né, Embrapa, Ipanig e tal, um monte de coisa, que são entidades oficiais, né, que representa a agricultura tanto nacional, tanto regionalmente. Aí, quando pesquisa esse tipo de entidade, como são extremamente técnicos, muitas vezes eles não ficam falando da metragem. Então eles falam, por exemplo, aplica 2 toneladas de calcário. Quando fala calcário, não esqueça que sempre, a não ser que já esteja especificado, ele já está calculado para ser incorporado com aproximadamente 20 centímetros de profundidade. O cálculo é assim, quando é superficial, é 1/3, 1/4 aproximadamente desse total indicado, né? Então, isso é uma particularidade. Às vezes eu quero explicar uma coisinha, aí só que na mente gera outras dúvidas, né? Então eu aproveito e falo. Aí, quando aplicação, por exemplo, de adubo, micronutriente, adubação orgânica, esterco, né? Também aparece a mesma coisa. Um exemplo, né? Aparece lá 4 toneladas. E às vezes não fala em que área que é para ser aplicado. Então é assim, toda vez que vê recomendações técnicas dessas entidades oficiais, principalmente, né? E não está falando a metragem, o padrão é hectares. Então, toda vez que falar aduba, coloca 5 toneladas de esterco, né? Então, esses 5 toneladas de esterco significa por hectares. Aí aparece lá 2 kg de micronutriente boro. Esse 2 kg é por hectares. Então, sempre que aparecem recomendações que não tem a descrição qual área a se aplicar, alguns aparecem, muitos não tem, é porque é hectares. Então, isso é um padrão. Então, toda vez que se fala recomendação, é por hectares. Outra curiosidade, né? Isso aí vai de cada lugar, às vezes um pouco de bom senso, né? Então eu vou falar mais ou menos da maneira que eu interpreto, né? Normalmente, quando se fala em metragem de terreno, até 10.000 metros seria 1 hectare, né? 10.000 metros, o pessoal costuma usar metragem
2.000 metros, 5.000 metros, 7.000 metros, 8.000 metros, até atingir 1 hectare. Quando atinge 1 hectare, até um alqueires que dá 24.200 ou 48.200, normalmente o pessoal começa a colocar assim, 1 hectare ponto 2, 1.5, nada impede que coloque 12.000 metros, 15.000 metros, né? Mas mais ou menos assim. E quando ultrapassa alqueires, começa a colocar 1 alqueires, 2 alqueires, 3 alqueires, né? Então, mais ou menos, não é regra geral, cada um tem bom senso, cada um pode colocar do jeito que quiser, interpretar do jeito que quiser. Mas assim, mais ou menos é assim, até atingir hectares costuma-se usar metros quadrados. Hectares até alqueires costuma usar hectares, muitas vezes com fração. E passando de alqueires, né? O pessoal começa a utilizar alqueires e com fração muitas vezes. Mas não é regra geral, isso aí é uma coisa assim, questão de bom senso. Para fora essa questão, né, das medidas, regionalmente, em várias regiões tem outras nomenclaturas, né? Tarefa, braça, lote e assim vai. Mas aí é regionalmente, né? Então não é assim de compreensão nacional. O que é de compreensão nacional, o básico é hectares e alqueires.